A gente começar a nossa conversa tratando sobre a decisão da Suprema Corte que a gente teve hoje, sobre a imunidade de Donald Trump. Os juízes disseram que ele tem imunidade limitada. O que isso representa em termos eleitorais, professor? Bom, o que eu acredito que aconteceu, e aqui é importante da gente enfatizar, é que você tem dois aspectos quando a gente fala da função do Estado. Você tem, mesmo quando você olha para o Estado, ele atuando como uma entidade privada e muitas vezes atuando como uma entidade pública. Quando nós olhamos para o caso do presidente dos Estados Unidos, ou qualquer presidente de qualquer país, ele tem aquilo que é determinado como função oficial e função não oficial. Então, a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos foi extremamente acertada ao estabelecer que determinados atos estão debaixo deste conceito de atos oficiais. E como atos oficiais, o presidente não pode ser criminalizado por eles. Claro que ações privadas do presidente, se ele vai e faz um contrato de locação ou coisa parecida, isto é um ato dele como indivíduo, não como presidente do país. E por essa razão, a Suprema Corte decidiu, de uma maneira muito inteligente, fazer esta divisão entre atos oficiais e atos não oficiais. E, obviamente, que a questão da campanha eleitoral, uma campanha acirrada como foi, o presidente da República vai fazer discursos neste processo todo e ele não pode ser responsabilizado pelo discurso e por aquilo que muitas vezes vai derivar disso. O grande problema, e essa foi um dos comentários dos juízes da Suprema Corte, é que você começa a incorrer naquilo que a gente começa a ver em países de terceiro mundo, em que você é presidente, termina a presidência e depois você é criminalizado pelos atos que praticou pelo governo que vem a seguir. Então, a cadeira de presidente da República se torna o lugar onde aquele que está servindo a função eventualmente sabe que pode ser criminalizado e ser perseguido a tal ponto que vai terminar na cadeia justamente passado o período em que ele perdeu aquela função. Então a decisão é muito importante nesse sentido, muita gente vai falar que só foi essa decisão porque os juízes eram na grande maioria conservadores, 3 inclusive indicados pelo Donald Trump, mas é importante que você estabeleça, né, aquilo que é ato oficial e aquilo que não é ato oficial, aquilo que é ato político e aquilo que não é ato político. E, neste caso, a decisão foi muito clara.